Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos continuar a nossa leitura de hoje e dando continuidade aí no que a gente tem falado esses últimos dias, né? Profecia contra o Reino do Norte, principalmente. Vamos orar e dar continuidade aqui em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse final de semana que se iniciou hoje, Senhor. Nós te damos graças por esse sábado, por esse dia 8, 9 de julho de 2022. Nos alegramos demais, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom para nós todos os dias, Jesus. A tua bondade e a tua fidelidade, Senhor, tem sido constante nas nossas vidas. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, Pai. Em tudo que precisamos, a tua mão tem sido poderosa, tem sido, Senhor, aquele que dá consolo, aquele que dá palavra, Senhor, aquele que dá direção, aquele que dá proteção para as nossas vidas, Jesus. Muito obrigada, Deus, por tudo mesmo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigada por esse final de semana tão abençoado, Pai, que nós tivemos um dia maravilhoso, onde nós pudemos ter comunhão uns com os outros. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Espírito Santo, nesse momento, ministra as nossas vidas dentro dessa palavra, nos traz o entendimento necessário para isso que o Senhor está falando hoje, que o nosso coração, que a nossa mente sejam totalmente voltados para a Tua palavra, Senhor, e nós possamos então entender e compreender aquilo que o Senhor está ministrando ao nosso coração. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Amém. Amém, queridos, vamos lá? Então, Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 19. Continuando agora, é uma profecia contra a Assíria. Hoje nós vamos ter a profecia contra a Assíria. O remanescente dos judeus será salvo. O reino de Davi será instaurado. A profecia contra a Babilônia. O reino de Israel será restabelecido e o juízo de Deus sobre a Babilônia. Então a gente tem aí algumas profecias dentro do livro de Isaías e que a gente vai entender um pouquinho agora. Profecia contra a Assíria. Isaías capítulo 10. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-los e arrancar-lhes bens, e para pisoteá-los como a lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam. Acaso não aconteceu a Cauno, o mesmo que a Carquemes? Amate não é como Arpade e Samaria como Damasco? Assim como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém e de Samaria, eu tratarei Jerusalém e suas imagens como tratei Samaria e seus ídolos. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante, pois ele diz: com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento, removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como um poderoso subjuguei seus habitantes, como se estica o braço para alcançar um ninho, assim estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações. Como os que ajuntam ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas ou que desse um pio. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, soberano, o Senhor dos Exércitos enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. No lugar da sua glória se acenderá um fogo como chama abrasadora. A luz de Israel se tornará um fogo, o seu santo uma chama. Num único dia ela queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente, como definha um enfermo.
e as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Então, essa palavra contra a Assíria, que se torna um reino tão poderoso nesse momento, vai ser aquela nação que vai realmente trazer exílio sobre o reino do norte, e depois, posteriormente, já vem a Babilônia também, tomando tanto a Síria quanto o reino de Judá. Então a gente vai ver a Síria nesse momento da história, ela é uma nação extremamente poderosa, tem conquistado muitos territórios ali em Israel e ao redor dele, então eles se sentem realmente o Todo-Poderoso, né? E é isso que o Senhor está falando, que ainda que eles se levantem e tenham conquistado tantas coisas, o Senhor é aquele quem está dirigindo todas as coisas, inclusive com o rei da Síria. Eles acham que eles estão tomando o poder e que são eles que se exaltam e que são poderosos, mas é o próprio Senhor quem está enviando o rei da Síria com todo o seu exército contra essas nações. O remanescente dos judeus será salvo. Continuando aí, Isaías 10, a partir do versículo 20, agora até o 34. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu, antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O soberano, o Senhor dos exércitos, executará a destruição decretada contra todo o país. Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos diz: povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios, quando eles os espancam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará e a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Eles entram em Aiate, passam por Migron, guardam suprimentos em Micmas, atravessam o vale e dizem: passaremos a noite acampados em Gebá. Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Clamem, ó habitantes de Galim, escute, ó Laís, pobre Anatote. Madmená está em fuga, o povo de Gebim esconde-se. Hoje eles vão para Nobe, sacudirão o punho para o monte da cidade de Sião, para a colina de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra. Com um machado ele ceifará a floresta. O Líbano cairá diante do poderoso. Então o Senhor está dando duas palavras no mesmo texto. Ele está dizendo que o decreto, que toda a profecia que ele tem falado até aqui vai se cumprir, a destruição virá sobre Israel e todo o seu povo, porém um remanescente sairá ileso, um remanescente será salvo, não um grande número de pessoas, mas um remanescente de Jacó será salvo. O Senhor diz que ele tem sempre aqueles que não se deixaram levar pelos outros deuses, não negaram o nome do Senhor, não se voltaram para a idolatria, não se voltaram para a prostituição, sempre estiveram tementes ao Senhor. Sempre vai existir esses que o Senhor tem guardado, que tem guardado seu coração diante do Senhor, independente da grande tribulação que vai acontecer nesse momento. O reino de Davi será instaurado. Isaías capítulo 11, a partir do versículo 1, nós vamos ler o capítulo 11 inteiro. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu,
mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá, e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúmes de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filístia, a oeste. Juntos saquearão o povo do leste. Porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhe estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito. Com um forte vento varrerá com a mão o Eufrates, e o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Então, Isaías 11 vai falar justamente sobre o próprio Cristo, né, que estabelecerá o seu reino, e ao mesmo tempo que está falando sim sobre o nascimento de Cristo e sobre o início desse reino de Deus que é estabelecido a partir do nascimento de Jesus, está falando muito mais sobre a volta de Cristo, né, sobre esse estabelecimento mesmo do reino davítico, né, do reino de Davi sobre toda a terra. As nações subirão até Sião para buscar o conhecimento do Senhor, o Espírito do Senhor, e todos os 7 Espíritos de Deus estarão sobre o próprio Cristo. A palavra está dizendo aqui, do versículo 1 até o versículo 3, vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus, né, que estão sobre Jesus, e vai falar sobre tudo o que o Senhor vai fazer no momento em que Ele começar a restaurar, né, tudo isso, restaurar Sião, restaurar Efraim e Judá. Eles não terão mais essa rivalidade. Ele está falando, não vai existir mais reino do norte, nem reino do sul, mas será somente um só povo diante do Senhor, porque Ele estará reinando sobre toda a terra. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12 também está falando sobre esse reino de Davi. Naquele dia você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão, louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-na saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. O Senhor é maravilhoso e Ele vai ser exaltado na sua volta. Todos verão, né? Todo olho verá a volta de Cristo, e eles então exultarão no Senhor por causa desse estabelecimento do reino de Deus na terra. Profecia contra a Babilônia agora. Isaías capítulo 13, versículo 1 ao 16. Diz assim:
Advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda e gritem a eles: chamem-nos como um aceno, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira. Já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Escutem, há um barulho nos montes, como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus, o Senhor e as armas da sua ira, para destruírem todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto, olharão chocados uns para os outros com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e de grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for capturado será transpassado, todos os que forem apanhados cairão à espada. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Gente, tamanha é a fúria do Senhor através do anticristo, através das nações que virão, né? E ele está falando aqui então contra a Babilônia, contra esse reino que trará grande pavor sobre a terra também nos últimos dias, mas eles também sofrerão com a ira do Senhor. Aliás, toda a terra, né, que vai ver o que o Senhor vai fazer nos últimos dias, vai tremer. A palavra está falando que eles vão tremer. Essa palavra fala de juízo mesmo de Deus, mais uma vez, né? O Senhor mostrando como é que vai ser o juízo dele, assim como foi nos dias de Noé, também será na volta de Jesus. Então está falando sobre grande dor, lamento, choro, dores de parto, né? Então Deus está mostrando como vai ser esses últimos dias, que vai ser terrível. Isaías capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, o reino de Israel será restabelecido. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. No dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta. Então o Senhor vai restaurar, né? A partir do momento que a ira de Deus vem, que o juízo de Deus é estabelecido sobre a terra, ele trará então um reino de paz, um reino que a gente chama de reino milenar, né? Jesus vai reinar durante 1000 anos, nós vamos ver isso lá em Apocalipse quando a gente estiver lendo, mas o Senhor trará essa paz sobre todos os reinos, sobre toda a terra, a partir da restauração que ele vai começar. Isaías capítulo 14 ainda, continuando o versículo 4 em diante, o juízo de Deus sobre a Babilônia. Você zombará sim do rei da Babilônia, como chegou ao fim o opressor, sua arrogância acabou-se, o Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes,
que irados feriram os povos com golpes incessantes e enfurecidos subjugaram as nações com perseguição implacável. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Nas profundezas, o Sheol está todo agitado para recebê-los quando chegar. Por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Todos responderão e lhe dirão: você também perdeu as forças como nós, e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo, mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Você não se unirá a eles num sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Preparem um local para matar os filhos dele, por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e cobri-la de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole e os seus descendentes, diz o Senhor. Farei dela um lugar para corujas e uma terra pantanosa. Vou varrê-la como uma vassoura, com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Esmagarei a Síria na minha terra, nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo, e o seu fardo dos ombros dele. Esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações, pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Então, Isaías vai falar sobre esse juízo, né, sobre a Babilônia, que Apocalipse vai falar também. Babilônia fala de um tipo, né, de governo, um tipo de opressão sobre o povo, um tipo de dominação sobre toda a terra, né? Fala de um governo estabelecido debaixo de muitos deuses, debaixo de muita idolatria, debaixo de muita riqueza, debaixo de muito domínio. E a gente sabe que assim como foi nesse tempo aqui da queda de Israel e de Judá, é a mesma coisa que vai acontecer nos dias da volta de Cristo. Só que agora, né, nos últimos dias, realmente de uma forma mais macro, muito maior. Aqui era só Israel e Judá e as nações vizinhas que estavam sofrendo toda essa guerra, toda essa opressão. Mas nos últimos dias, agora toda a terra, né, todas as nações da terra vão realmente sofrer também nessa grande tribulação que vai iniciar para a volta de Cristo. Amém? Então, nós terminamos aqui, né, a nossa leitura de hoje. Queria que vocês aí meditassem nesses versículos, lessem com um pouquinho mais de um olhar mais clínico, né? Olhando para os textos mesmo. Muitos versículos que Isaías cita aqui como profecia, João vai confirmar isso em Apocalipse, a gente vai ver isso um pouco lá na frente, quando a gente estiver terminando. Mas se você está fazendo algum tipo de estudo ou deseja fazer algum tipo de estudo, essas profecias de Isaías, elas casam muito bem com as profecias de Apocalipse sobre a grande tribulação, sobre a Babilônia. A Babilônia caiu, né? Apocalipse vai falar. Então, a gente pode confrontar e os versículos eles se completam e eles trazem uma simbologia muito boa, um entendimento muito bom para a gente compreender o que Deus está falando, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Amém, queridos? Amanhã a gente continua. Amanhã a gente começa a partir de Isaías 24. Nós temos alguns textos bem bacanas aqui para ler. Isaías 24, 25, 26 e 27. E aí o finalzinho, o 22.
Então amanhã a gente tem a era do reino é esperada, né? Na verdade, a busca pelo reino milenar, a busca pelo reino de Deus na terra novamente, vai ser o desejo de todo Israel, de todo Judá, de todas as nações da terra. É o que a gente vai ver que Isaías vai começar a falar para nós aqui a partir do versículo 20, a partir do capítulo 24. Amém, queridos? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui novamente para a glória do Senhor.